se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do Poço do Amor. No coração do interior do Rio de Janeiro, em uma vila esquecida entre as montanhas, existia um antigo poço de pedra. Chamavam-no de Poço do Amor, mas o nome carregava uma ironia cruel, pois nenhuma história feliz vinha dele. A água, de cor escura e parada, refletia não apenas o rosto de quem se aproximava, mas também seus desejos mais sombrios. As famílias mais antigas diziam que o poço havia sido construído por escravos que, em desespero, amaldiçoaram a obra. No entanto, os mais velhos afirmavam que a maldição não vinha dos homens, mas da própria terra, que havia sido profanada por um crime passional cometido séculos atrás. Reza a lenda que um casal proibido se encontrava às escondidas ali. O jovem, filho de um senhor de terras, e a moça, filha de escravos, ousaram desafiar as regras da época. Foram descobertos, e a punição foi brutal. O rapaz foi degolado à beira do poço, e a moça, em desespero, atirou-se em suas águas profundas. Desde então, moradores relatavam que, em noites de lua cheia, era possível ouvir choros e sussurros vindo do poço. Alguns garantiam ver mãos brancas tentando emergir da escuridão líquida. Outros afirmavam sentir um frio gelado mesmo sem vento, como se a própria morte rondasse aquele lugar. O Poço do Amor tornou-se um local evitado. Apenas os mais ousados ou insensatos se aproximavam. Havia quem jogasse flores ou moedas, acreditando que a lenda poderia trazer sorte em amores impossíveis. Mas todos sabiam, os pedidos custavam caro, e o preço raramente era pago pelo suplicante. Aos poucos, o poço deixou de ser um ponto de encontros românticos e tornou-se um lugar de temor. Mesmo assim, a tentação de obter amor eterno era forte, e jovens continuavam a se arriscar, atraídos pela promessa de uma paixão além da vida. Entre os moradores, dizia-se que quem fitasse a água por tempo demais acabaria vendo mais do que seu reflexo. Veria o rosto da moça, com os olhos vazios e a boca entreaberta, murmurando palavras de dor e rancor. E uma vez que se cruzasse o olhar dela, não havia retorno. O destino daquele que ousava era selado. Certa noite, um grupo de adolescentes decidiu desafiar a lenda. Queriam provar coragem, lombar do medo dos mais velhos e registrar tudo em vídeo. Eram 4 amigos, rindo alto enquanto caminhavam pela estrada de terra que levava ao poço. A lua cheia iluminava o caminho, lançando sombras distorcidas entre as árvores. O mais ousado deles, Felipe, carregava uma lanterna. Ele ria das histórias, afirmando que tudo não passava de superstição. Ao chegar ao poço, jogou uma pedra dentro, esperando ouvir o som da queda. Mas o barulho nunca veio. O silêncio foi tão profundo que gelou o sangue dos outros. É só porque a água é muito funda, disse Felipe, tentando disfarçar o incômodo. Ainda assim, todos sentiram o ar mudar. O vento cessou, e um frio cortante os envolveu. Um dos amigos, Vinícius, jurou ouvir um suspiro feminino, baixo e arrastado, vindo de dentro do poço. Rindo nervosamente, Felipe se aproximou mais e apontou a lanterna para dentro. O feixe de luz encontrou apenas a escuridão, mas os outros perceberam algo estranho. A água não refletia a luz nem os rostos. Parecia absorver tudo. De repente, uma onda suave se formou na superfície, como se algo tivesse se mexido lá dentro. Os 4 recuaram, exceto Felipe, que, desafiador, começou a chamar pela moça da lenda. "Se existe mesmo, aparece agora!" gritou, ecoando pela mata. Foi quando ouviram um lamento profundo, um som tão triste que nenhum deles conseguiu rir. Era como se alguém tivesse gritado em silêncio dentro de suas cabeças. O grupo entrou em pânico, mas Felipe permaneceu imóvel, como se estivesse hipnotizado. Seus amigos tentaram puxá-lo, mas ele parecia preso ao chão, olhando fixamente para dentro do poço. Seus olhos refletiam não a lua, mas uma escuridão que parecia viva. E então, ele sussurrou: "Ela está me chamando." Os amigos correram em desespero, deixando Felipe para trás. O medo dominou cada passo, e nenhum deles ousou olhar para trás. O som do choro, no entanto, os acompanhava, como se viesse de todos os lados da floresta.
Quando finalmente chegaram ao vilarejo, foram recebidos com olhares de reprovação. Os mais velhos sabiam onde tinham ido. Um senhor idoso, de nome Joaquim, aproximou-se e perguntou: "Quem vocês deixaram lá?" O silêncio dos jovens foi a resposta. Joaquim suspirou fundo e contou que, uma vez invocado, o espírito do poço não perdoava. Felipe já não pertencia ao mundo dos vivos, mesmo que seu corpo ainda estivesse ali. A partir daquela noite, sua alma seria sugada pouco a pouco, até se fundir às águas amaldiçoadas. Os amigos não aceitaram aquilo. Tentaram voltar no dia seguinte, mas o poço estava diferente. A água, antes escura, agora tinha uma tonalidade avermelhada, como se sangue tivesse sido derramado. Não havia sinal de Felipe, apenas sua lanterna quebrada ao lado da borda. O desespero tomou conta do grupo. Vinícius acreditava que ainda havia uma chance de resgatá-lo. Mas os outros dois, aterrorizados, juraram nunca mais voltar. Preferiam carregar a culpa do que enfrentar aquela maldição outra vez. Naquela noite, Vinícius sonhou com Felipe. No sonho, ele estava molhado, com o rosto pálido e os olhos sem brilho. Falava com uma voz arrastada, pedindo ajuda, dizendo que a moça não o deixava sair. Ao acordar, Vinícius encontrou o chão de seu quarto encharcado, como se alguém tivesse saído de dentro do poço e passado por ali. O pavor aumentava a cada dia. Os amigos começaram a desaparecer, um a um, levados em circunstâncias estranhas. Primeiro, um deles foi encontrado morto, afogado em uma poça rasa, que jamais poderia tê-lo engolido. Depois, o outro sumiu sem deixar rastros. Vinícius sabia que seria o próximo. Com medo da morte, Vinícius procurou Joaquim, o idoso que parecia conhecer mais sobre a lenda do que qualquer um. O velho o recebeu em sua casa, onde paredes eram cobertas de símbolos religiosos e velas acesas iluminavam imagens de santos. Joaquim contou que o poço do amor não concedia amor verdadeiro, mas um vínculo de obsessão e morte. A moça, ao se atirar, não encontrou descanso. Transformou-se em um espírito vingativo, preso entre o desejo e a dor. Agora, qualquer um que ousasse desafiá-la era marcado. Vinícius implorou por uma forma de quebrar a maldição. O velho explicou que havia apenas um caminho: enfrentar o espírito no próprio poço, devolver o que fora tirado e resistir ao chamado. Mas ninguém jamais havia conseguido. Mesmo com medo, Vinícius decidiu tentar. Numa noite de lua cheia, retornou ao poço levando flores e uma corrente de ferro abençoada por Joaquim. Caminhou tremendo, mas determinado, sentindo o frio aumentar a cada passo. Quando chegou, o ar estava pesado, como se a floresta tivesse parado para assistir. A água do poço borbulhava sozinha, sem vento. Vinícius jogou as flores e chamou por Felipe. O reflexo que surgiu não foi o seu, era o amigo, pálido, com olhos negros e boca aberta em um grito silencioso. De repente, mãos brancas emergiram da água, tentando puxá-lo. Vinícius recitou as palavras ensinadas pelo velho, mas a força era grande demais. Sentiu-se arrastado, como se o chão sob seus pés cedesse. Foi então que ele viu a moça. Seu rosto era belo e triste, mas os olhos eram vazios, cheios de ódio. Ela sussurrou: "Agora você também é meu." Ninguém jamais soube o que aconteceu com Vinícius naquela noite. Sua família encontrou apenas a corrente quebrada próxima ao poço, manchada de ferrugem e sangue. O corpo jamais foi recuperado. Com o tempo, a história dos 4 jovens tornou-se mais uma prova de que a lenda era real. O poço voltou a ser evitado, mas, paradoxalmente, tornou-se ainda mais atraente para aqueles que buscavam respostas no sobrenatural. Alguns juravam que, ao olhar dentro dele, podiam ver não apenas a moça, mas também os rostos dos jovens perdidos, presos eternamente nas águas. As vozes multiplicaram-se, e os sussurros se tornaram mais intensos. A vila, antes pacata, passou a ser conhecida como o lugar do Poço do Amor, mas a fama não trouxe progresso nem visitantes. Trouxe apenas medo e silêncio. Os moradores preferiam não falar sobre o assunto, como se calar fosse a única defesa contra a maldição. Ainda hoje, nas noites de lua cheia, alguns garantem ouvir o choro da moça misturado ao lamento dos rapazes.
É como se o poço nunca estivesse saciado, sempre à espera de novas almas. E aqueles que ousam encarar sua escuridão acabam descobrindo tarde demais que o amor prometido não é de felicidade, mas de posse e morte. O poço do amor continua lá, intocado, escondido entre as árvores. Um monumento sombrio ao desejo humano e à maldição que não se desfaz. E talvez, enquanto você lê estas palavras, o poço esteja ouvindo, esperando o próximo coração tolo a cair em suas garras. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.